A Polícia Federal Brasileira, sob o comando do Lula, do Andrei Rodrigues, aquele que estava tomando uísque com Alexandre de Moraes lá em Londres, acaba de ser pega numa mentira flagrante. Não só é pega numa mentira flagrante, criminosa, ilegal nos Estados Unidos, o que acabou fazendo com que um delegado da Polícia Federal fosse expulso do território americano. Esse cidadão que você está vendo aqui, ó, sempre nas redes sociais, nas festinhas, com a elite, só na socialite, se chama Marcelo Ivo. Marcelo Ivo, um ávido frequentador de festinhas ali, dos ricos ali nos Estados Unidos. Delegado da Polícia Federal, que está nos Estados Unidos desde 2023. A missão dele, dada por Alexandre de Moraes, é perseguir brasileiros. Exatamente, fazer perseguição política em território americano. Um cara que já foi publicado algumas matérias sobre ele, estava num apartamento luxuoso, numa das áreas mais caras de Miami, né? Aqui é um apartamento em Brickell. Por que é importante e por que esse cara agora, ele acaba de superar o Fábio Shor? Vamos ver, deixa o Sam Puncher falar só um segundo. O Marcelo Ivo de Carvalho, que atuou na detenção de Alexandre Ramagem, ex-deputado federal e ex-diretor da ABIN, foi convidado a se retirar dos Estados Unidos. Foi expulso. Em uma postagem no X, o perfil do Bureau para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado publicou o seguinte: nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar tanto pedidos formais de extradição quanto prolongar caças às bruxas políticas em território dos Estados Unidos. Hoje, solicitamos que o funcionário brasileiro relevante deixe nossa nação por tentar fazer isso. Eu quero que vocês entendam, isso aqui, tá, é do governo americano que saiu essa nota, alegando que esse delegado da Polícia Federal tentou burlar as regras e o processo, ou seja, ele tentou agir de forma ilegal. Por que isso é importante? Esta semana, no início dessa semana, a Polícia Federal soltou uma nota dizendo que estava agindo em cooperação com a polícia americana. Peraí, como que eles estavam agindo em cooperação e agora o governo americano está expulsando o delegado da Polícia Federal? A Polícia Federal mentiu. E agora está comprovado que eles mentiram. Usaram um perfil social, site oficial, nota oficial. Mentiram. Se a Polícia Federal do Andrei Rodrigues, do Lula, mentiu sobre isso, sobre o que mais eles mentem? O que mais tem de mentira nos relatórios que eles criam para tentar incriminar, prejudicar a direita no Brasil? Até onde vai o buraco das mentiras da nossa Polícia Federal sob o comando de Andrei Rodrigues? E a matéria agora, tem mais matérias, vamos lá. De Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo dos Estados Unidos divulgou uma mensagem na qual diz ter pedido que o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, deixe os Estados Unidos depois de ter feito o monitoramento que acabou levando à prisão de Alexandre Ramagem, uma apuração do nosso analista de política, Caio Junqueira, como eu disse há pouco. Essa mensagem foi publicada na página do X. Eu não sei. Agora vamos a uma parte interessante. Então, um agente da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal está agindo em território americano, sem a devida autorização do governo americano, perseguindo pessoas em território americano, tentando usar o sistema de deportação americana para perseguir politicamente desafetos do Brasil. Ou seja, isso sim é uma ingerência, isso é um desrespeito ao território americano, ao governo americano. E aí o Lula ficou chateado porque esse delegado foi expulso. Agora, olha a explicação do Lula nessa situação. Olha como que a cabeça desse cidadão é invertida. E o que aconteceu? Eu fui informado hoje de manhã, acho que se houve um abuso, sabe, americano com relação ao nosso policial. Presta atenção, o abuso é dos Estados Unidos contra o policial. O abuso não é da Polícia Federal no território americano, não. Nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível. E aí o delegado da Polícia Federal tenta agir de forma ilegal para deportar pessoas que o Lula não gosta. Mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Como que a cabeça da pessoa pode ser tão invertida? Ele está falando exatamente o que eles fizeram como se fosse algo feito pelo governo americano. Alexandre de Moraes botou um cara para perseguir pessoas nos Estados Unidos sem autorização do governo americano.
E agora essa pessoa foi expulsa, o Lula tá falando isso é uma ingerência. Daqui a pouco ele vai vir com papo de soberania. Pelo amor de Deus, como é que alguém pode ser tão imbecil assim? Mas calma. Gente, aqui calma. no Novo Dia. O governo brasileiro está considerando muito seriamente a possibilidade de expulsar algum ou alguns agentes norte-americanos que trabalham no Brasil. Os agentes norte-americanos que trabalham no Brasil com autorização do governo americano, do governo brasileiro. Eles não fazem o que o Marcelo Ivo fez. Lula está querendo cavar uma crise com os Estados Unidos para poder se posar como o guerreiro defensor da soberania, porque foi o único momento que ele teve aumento de aprovação. Justamente por conta desse protocolo, esse memorando de entendimentos que existe entre os dois países. Existe essa possibilidade, é uma possibilidade muito concreta, muito forte, de que o governo brasileiro faça a expulsão de pelo menos um agente norte-americano. Especialmente, Carol, segundo eu apurei, se o governo dos Estados Unidos não conseguir dar explicações detalhadas e satisfatórias sobre essa decisão do pedido de remoção do delegado da Polícia Federal lá dos Estados Unidos por supostamente ter tentado fazer algum tipo de interferência no caso da prisão do Alexandre Ramagem. Ficando explicado que ele tentou fazer uma interferência no caso do Ramagem, o que o governo Lula vai fazer? Vai exonerar o Marcelo Ivo? Porque deveria ser feito isso. Bom, agora por enquanto, o buraco vai mais embaixo. Você se lembra do caso do Felipe Martins? Felipe Martins, que alguém foi lá no aeroporto, lembra? E adulterou, forjou uma entrada dele no governo americano, que está tendo uma investigação sobre isso. Escuta aqui o que o meu amigo do SBT News fala. Nós não podemos afirmar nada em relação ao próprio Marcelo Ivo, mas se a gente for puxar pela memória alguns casos que estão na justiça norte-americana lá nos Estados Unidos, aí eu puxo aqui, lembro aquele episódio envolvendo o Felipe Martins, o ex-assessor internacional do Bolsonaro no governo anterior, no qual houve uma documentação em um site oficial afirmando a saída dele, né, em dezembro, quando o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro viajou aos Estados Unidos e estava na lista o nome do Felipe Martins, né? Esse material, esse documento, por sinal, foi usado pela equipe do ministro Alexandre de Moraes para argumentar ali uma prisão preventiva na época. Será que esse assunto tem alguma ligação com esse caso ou não? Segundo as fontes com quem eu conversei, disseram que, olha, há outros assuntos graves envolvendo uma denúncia. Aqui me fugiu o nome, mas como se fosse uma denúncia errada, né? Não é esse nome, eu vou me lembrar aqui, mas como se fosse uma denúncia que não era uma denúncia adequada, na forma de meio que ludibriar um pouco as autoridades para agirem de uma outra forma. É um ponto muito importante e, ao mesmo tempo, grave. Esse cara, Marcelo Ivo, é o delegado da Polícia Federal que estava nos Estados Unidos no mesmo período que o Fábio Shor foi lá e de repente surge essa fraude que eles usaram para deixar preso o Felipe Martins. O buraco é muito mais embaixo. Voltando aqui, este cidadão está voltando para o Brasil agora, expulso dos Estados Unidos por não ter respeitado a justiça americana. Para onde você acha que ele vai? Minha opinião, gabinete do Alexandre de Moraes. Assim como o Fábio Shor, muito provavelmente Alexandre de Moraes vai pedir para esse cara ir para o seu gabinete. Porque é isso, virou curva de rio. Todo mundo que está sendo flagrado fazendo coisas erradas por aí, acaba e vai lá para o gabinete do Alexandre de Moraes, porque são pessoas da alta confiança do Moraes. Escuta o que eu vou te falar. Todas essas pessoas vão pagar na justiça. Não tem como fugir disso. Podem gritar, podem espernear. A mudança do Brasil vai acontecer. Vamos ter maioria no Senado e essas pessoas vão pagar na justiça. Ministros do STF vão ser trocados e todos esses crimes serão investigados. Todas essas ações, todos esses atos serão punidos na justiça verdadeira.